Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus amores, que saudade de vocês. Toda semana eu fico ansiosa, eu não sei você aí desse lado da telinha, mas toda semana eu fico ansiosa, eufórica e doida pra saber mais uma história de fé e superação, porque tem edificado não só a minha vida, mas também a vida de vocês que estão aí do outro lado da telinha, né? E hoje nós estamos aqui para mais um episódio, mais uma história fantástica, extraordinária, que eu creio que vai transformar a tua vida. Tô muito feliz porque eu tô tendo o privilégio de ter ao meu lado o meu pastor gordinho, o meu pastor Johnny. É assim que eu chamo ele, de uma forma muito carinhosa. Ele sabe o quanto eu admiro, o quanto eu amo, mas ele tá aqui para contar a história dele e eu vou aprender junto com vocês, embora nós já nos conhecemos há muitos anos, né? Vocês vão ficar sabendo no decorrer da história, mas eu trouxe aqui ele para contar a história dele, né, pastor Johnny? Então se apresenta para esse povo lindo que está nos assistindo nessa noite. Fala aí um pouquinho, né, a respeito da sua trajetória com Cristo e a gente vai desenrolando conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Que seja uma noite que a qual Deus venha edificar a sua vida, através da minha história, através como eu cheguei até aqui. E eu creio que Deus ele vai falar grandemente ao seu coração nesta noite. Eu creio que vai chegar até o seu coração, pois eu creio que vai mudar vidas e mudar histórias para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, glória a Deus. Pastor Johnny, quando foi que o Senhor aceitou Jesus pela primeira vez? O senhor já era maduro, era jovem? Quantos anos você tinha? Eu tinha mais ou menos uns 23 para 24 anos. E qual foi a igreja? Você foi aqui no bairro mesmo, a igreja? Sim, foi aqui no bairro. Na verdade foi uma grande trajetória até chegar até esse ponto de eu aceitar Jesus, né? Porque todos nós temos uma história antes de chegar até a gente aceitar Jesus. E comigo não foi diferente, mas quando a gente estamos chegando perto de ter uma mudança de história, ter uma mudança de vida, a gente tem uma coisa nova, isso na minha vida não foi diferente. Eu vim de uma trajetória qual eu vivia em baladas, bebia, fumava, usava droga, porque a gente tem que contar a verdade, né, para edificar outras vidas, porque a gente acha que tudo isso que a gente vive, bebida, droga, balada, a gente pensa que é tudo, mas a gente vê que é ilusão. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a ver, eu chegar dentro de uma balada e eu olhar para dentro de mim, eu falei, eu tô fazendo o que aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu não podia estar na minha casa, eu não podia estar fazendo outras coisas, o que eu tô fazendo aqui? Aí começou de uma igreja de um amigo, ele foi dirigir uma igreja, só que eu antes de eu aceitar Jesus e ir para essa igreja de um amigo, eu sempre ia na igreja. Dia de quarta-feira eu ia nas campanhas, mas era assim, ia na igreja na quarta, final de semana, era balada, era rolê, era bagunça, e tipo, não tinha uma sequência. Mas aí depois eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ir nessa igreja, frequentar essa igreja com um amigo que estava dirigindo. Aí eu comecei a gostar, só que muitas vezes a gente está indo para a igreja no começo, e a gente mesmo não mudou, nós mesmos, a gente quer mudar outras pessoas. Isso aconteceu na minha vida, eu queria mudar a minha esposa sem eu mesmo estar mudado. Eu falei, opa, peraí. Falei, a partir de hoje eu vou fazer a minha parte, vou começar a ir, comecei a frequentar. Já em casa, quer ir? Não quero ir. E através da minha vida, ela também começou a ir, nós começamos a caminhar. E aí foi que eu aceitei Jesus, aí comecei a minha caminhada. Aí foi logo depois que vocês assumiram o ministério. Mas foi naquela igreja que o senhor aceitou Jesus? Foi lá que você aceitou? Foi lá. Ali, na verdade, quando a gente se conheceu, eu era novo convertido. Tinha acabado de aceitar Jesus, então? Acabado de aceitar Jesus. Eu já tinha frequentado outras igrejas. Certo. Porque eu e minha esposa, a gente já tinha passado um processo, que ela ficou grávida, perdeu um filho, e foi um momento muito difícil. E a gente frequentava as igrejas, ia, ouvia a palavra, e Deus falou fortemente que um dia ainda ela iria ter filhos, ia andar com filhos, que aquilo ali não era o fim de tudo. Mas foi um momento difícil, que ela ficou muito decepcionada, e eu fiquei também muito triste por passar, sendo jovem por passar por um momento daquele. Sendo jovem de ter que enterrar um filho, sendo novo.
mas mesmo assim tinha que ser forte, porque eu tinha que passar forças para ela, para aquele momento. E graças a Deus, mais para frente Deus abençoou, nós tivemos outro filho, para a glória de Deus. Mas foi naquele momento ali, quando nós conhecemos, quando vocês assumiram o ministério lá, foi pouco tempo que a gente tinha se convertido. A gente tinha se convertido. Quando, para vocês que estão aí nos assistindo, a gente teve o privilégio, né, de conhecer o pastor Johnny, eu e meu esposo, quando nós congregávamos numa igreja lá era no... Ai meu Deus, como é que era o nome lá, pastor Johnny? Não, antes disso, era Pequeno Coração. Nós congregávamos lá, eu e meu esposo, né? E aí nós assumimos a igreja e foi onde eu conheci o pastor Johnny e a esposa dele, né? Só que na época, eu lembro como hoje, meu pastor, você mal falava, né? Isso é verdade. Ele mal abria a boca. Gente, era coisa linda. Ele só falava a paz, sentava lá no lugarzinho dele e ficava. E a gente passou ali muito tempo naquela igreja, só que tivemos uma experiência juntos, né? Desagradável, né, pastor? Deus preparou, acabou que a gente abriu o ministério, eu e meu esposo. E o pastor Johnny, gente, para vocês que estão nos assistindo, foi uma das pessoas que acreditou em mim e meu esposo. Porque quando nós saímos de lá, que a gente foi assumir uma igreja, ninguém acreditou, porque inventaram uma bela de uma mentira e a gente ficou acabando ficando numa situação muito difícil. Então, as pessoas praticamente nos abandonaram. Mas o pastor Johnny, junto com a esposa dele, né, hoje missionária Rafaela, eles apostaram na gente. E ele falou aqui que quando a gente se conheceu, ele era novo convertido. Só que ele esqueceu que eu também era, né? Então, quem olha pra gente hoje, tanto pro pastor Johnny, né? Como pra mim, vai falar assim, nossa, que homem de Deus, que mulher. Mas não foi assim, né, pastor? Então, a gente aprendeu junto. O pastor Johnny, ele começou... A gente tá na nossa igreja ali há 8 anos, né? E veio a trajetória. Ele foi levantado a diácono na nossa igreja, presbítero e hoje pastor para a glória de Deus, né? Mas sempre acreditando e apostando. E lá ele teve esse desenvolvimento, né? Cresceu com Deus. Hoje prega com uma autoridade fora do normal, né, pastor? Mas quando pegava no microfone não era assim não, né? Fala aí, era fácil? Porque às vezes o pessoal olha para nós e acha que nós é pregador, né? Mas não era assim. Como é que foi o início, pastor? Foi difícil, não foi? Eu vou te falar, no início foi muito difícil, porque a gente vai... É uma responsabilidade, né? Você levar uma palavra de Deus, você levar algo para as pessoas. E eu não vou negar, na primeira vez, nossas pernas tremiam, quase não saiu, o microfone tremia mais que tu, quase não saem as palavras, mas a gente vai aprendendo, Deus vai dando graça, a gente vai buscando, a gente vai orando, Deus ele vai nos capacitando. Isso é bem verdade mesmo, eu quase nem falava, mal dava a paz do Senhor. Era e a gente vai... tímido, mas era tímido, gente, meu Deus do céu. Só que eu vou falar, tudo aquilo que a gente passou lá atrás, tudo que a gente viveu lá atrás, que muitas vezes, não só nós vivemos, mas também muitas pessoas, muitas vidas, passa isso dentro da igreja, passa prova, dificuldade, perseguição, calúnia, mas isso você vai passar mesmo, meu irmão, porque a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que no mundo tereis aflições. Não quer dizer que você só vai passar aflição dentro da sua casa, perseguição dentro da sua casa, não, é dentro da igreja também. Mas isso é um ensinamento para a sua vida, porque quando chegar lá na frente, você vai entender tudo aquilo que você passou e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua história. E eu, como não falava nada, não pregava nada, eu fui buscando a presença de Deus, buscando, e Deus ele vai capacitando, Deus ele vai trazendo através da sua palavra, ele vai nos dando habilidades assim para a gente poder falar com as pessoas em público, porque eu, até na escola mesmo, quando tinha aquele negócio de seminário, eu falava, não me coloca nesse negócio. Faço tudo. Eu faço tudo, negócio de seminário não me coloca, porque eu não gostava de falar com as pessoas, não gostava de ficar na frente, eu tinha uma vergonha terrível. Mas isso teve que ser quebrado, né, pastor Johnny? Teve que ser quebrado. Aí hoje eu tô ali pregando, anunciando a palavra, trazendo a palavra de Deus. Não é como antes, que eu tinha um medo de chegar e estar ali que as pessoas me vendo. Não, hoje quando a gente está lá, pela graça de Deus, né, a misericórdia de Deus, porque nós não somos nada. Verdade. Se não fosse Ele, nada nós somos. Verdade. Ele nos dá a graça e nós conseguimos conversar, falar com as pessoas, trazer a palavra, anunciar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar o que Ele coloca nos nossos corações.
E tem sido benção, graças a Deus. E hoje ele não tem vergonha não, quando pega no microfone não quer nem me devolver, tá parecendo eu, né, pastor Johnny? Gente, assim, é fantástica a transformação que Deus faz na nossa vida, é coisa assim do céu, porque os dons que nós temos não são nossos, né? E muitos acabam se perdendo no meio da caminhada, na trajetória, porque acha que aquilo que tem pertence a ela ou a ele, né, pastor Johnny? E não é assim, porque quando Deus falar, os dons que eu dei, eu quero tomar, o que vai ser da gente? Nós não ser nada. Como diz o salmista Davi, miserável nós somos, né, pastor Johnny, na presença dele. Então assim, pastor Johnny chegou tímido, mal falava a paz do Senhor, eu lembro como hoje, era coisa linda. E aí a gente dava oportunidade para ele ministrar, não vou. E a gente, assim, da mesma forma que nós, eu e meu esposo, né, que estava ali dirigindo a igreja, a gente apostou nele, ele também apostou na gente, porque eu também era nova convertida, estava aprendendo junto, então assim, tinha muitas coisas do passado que eu trazia para o presente, e quando a gente é novo convertido, parece que o inimigo usa mais, né? Então assim, ele tinha todos os motivos, junto com a esposa dele, para abandonar eu e meu esposo, né, e procurar uma outra igreja com pastores mais sérios, porque a gente estava no início de acertos, né? A gente tinha acabado de se casar. Não, a gente nem tinha se casado ainda não, né, pastor? Quando a gente conheceu vocês, depois de um tempo, aí vocês se casaram, lembra que nós... Foi, que teve a festa. Foi, meu Deus, é verdade. Então assim, eu não era nem casada, né? A gente estava ali orando, né, no Senhor. Então teve aquele processo. Todo casal que casa novo, é normal ter algumas, alguns contratempos, né? Briga mesmo, vamos falar logo assim, né, pastor Johnny, para o povo entender. Então é normal. E o pastor Johnny, ele presenciou várias cenas minhas com meu esposo, para vocês verem que a gente é normal como vocês. Mesmo assim, ele acreditou, ele falava comigo, você vê, né? Ele falava assim, ele não tinha nenhum cargo eclesiástico, não tinha, né? Mas o que eu falo não é o cargo, não é a unção, é o caráter, é o dom que Deus dá pra gente, porque muito se prende a isso. Mas o pastor Johnny, na época, praticamente falando assim, né, de cargos eclesiásticos, não era nada, mas ele me ajudou muito, me aconselhou muito e falava, não é assim, tenha paciência. Eu nunca vou me esquecer, pastor Johnny, porque se eu sou hoje a mulher que eu sou hoje, eu devo sim ao meu Senhor Jesus, devo aos meus líderes, né, da minha antiga igreja, mas eu devo também ao Senhor, que também acreditou em mim, né, olhava pra mim, todos olhavam, me apontavam, ó, abandona, larga, tinha uns que até falava pra ele, né, separa. Você nunca falou isso pra ele não, né, pastor Johnny? Pastor Johnny é homem de Deus, sempre foi, gente. E eu amo o pastor Johnny, porque assim, ele me lembra muito meu irmão, né, no jeito de falar, é muito parceiro nosso. Mas pastor Johnny, no decorrer, tá, e aí a gente caminhou junto, mas cada um com a sua história, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade. No seu particular, nessa trajetória, porque daí a gente saiu de lá, fomos pro nosso ministério, abrimos ali e construímos uma vida com Deus. Mas como é que foi essa sua trajetória? Foi tudo lindo? Foi tudo maravilhoso? Não, o senhor teve alguns momentos de dificuldade, né? Teve algumas perdas também, né? Que abalou muito a estrutura, mas que não te tirou da presença. Conta um pouquinho disso pra gente. É porque as pessoas, elas acham que quando a gente vai caminhar com Deus, a gente vai chegar nos caminhos do Senhor, acha assim, não, eu vou para Deus, vai ser mil maravilhas, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, vou ter casa, vou ter tudo melhor. Mas nem sempre é tudo assim. Tudo tem um processo, tudo tem uma trajetória para você chegar até lá, não é você chegar e já tá tudo certo. Não, tudo a gente passa pelos momentos, a gente passa por aprendizado, a gente passa por tribulações, a gente passa por perseguições, e na minha vida não foi diferente. No começo da minha caminhada, eu comecei a caminhar, a gente saiu já de um momento difícil de outro ministério, a qual a gente foi muito perseguido, agora nós fomos muito caluniados, e uma coisa que me entristece muito até hoje, da outra fase da nossa vida, eu vou falar essa outra fase da nossa vida, que eu não quero aqui falar qual é a igreja, qual é a denominação, que isso não vem ao caso. Verdade. Na época, muitas pessoas se desviaram. Na época, muitas pessoas saíram da presença de Deus. Que triste, né? Por causa disso.
E muitas pessoas não voltou até hoje, muitas pessoas não tiveram a mesma força. Um tomaram outros caminhos, outra trajetória, ou meu primo se desviou, mas graças a Deus hoje ele está na presença de Deus, ele hoje é evangelista, para a glória de Deus. O meu sobrinho se desviou até hoje, ele não quer saber de igreja, não quer nem saber de nada, ele não quer saber, se decepcionou. Mas ele se decepcionou com o homem, mas a gente não pode, por isso que a Bíblia é bem clara em dizer que Jesus fala, não olha para o homem, olha para mim. Aleluia. Olha para mim porque eu sou o foco. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente esquece de erro do irmão da esquerda, do irmão da direita, quando a gente foca nele. Porque se a gente olhar para Cristo, a gente não acaba não errando, não falhando e não deixando abandonar Cristo. Porque muitas vezes não foi Cristo que te machucou, não foi Cristo que te decepcionou, não foi Cristo que fez você se entristecer, não, foi pessoas que fez você se entristecer, mas Jesus, ele te ama, Jesus, ele tem algo sobre a sua vida, na minha vida também não foi diferente, isso me entristeceu, mas eu continuei minha caminhada, continuei orando, continuei buscando, e quando a gente saiu dessa igreja, a qual foi afrontado, foi muitas coisas. E eu sendo novo convertido, você vê a situação de eu sendo novo convertido, acabado de aceitar Jesus, poder ter tomado a mesma trajetória que outras pessoas tomou e sair pro mundo e não voltar mais, porque eu tava vindo do mundo pouco tempo. Verdade. As outras pessoas queria não conseguiam. Ser abraçado, né? Todo mundo que aceita Jesus assim logo de início, quer ser abraçado, né, pastor? Sim. Aí aconteceu tudo, a gente acabou se desligando do ministério, todo mundo saiu, e a glória de Deus, Deus falou com o pastor abriu o ministério, aí ele não chamou a gente, ele não convidou a gente para ir. Ficar bem claro aqui para poder dizer, porque as pessoas inventam história, inventam conversa, foi muitas conversas nessa época. Ah não, o pastor chamou, o pastor rebeliou, o pastor fez isso, não, tudo mentira. O pastor Adriano, ele falou que estava abrindo o ministério, não venha para cá, fique lá, continue congregando lá, mas a gente sentiu no coração de sair do ministério. E a gente que foi para lá, não foi ele que convidou a gente para ir para lá. Amém. E quando a gente foi para lá, para o ministério, começamos ali a caminhada, Deus começou a trabalhar, e quando abriu a igreja, Deus preparou tudo, e foi bênção, nós começamos a congregar, começou a vir pessoas, e a gente foi ali na trajetória, aí pela misericórdia de Deus, a gente foi ungido a diácono, e começamos a nossa caminhada, e nessa época de ser ungido a diácono, nós também adquirimos o cargo de poder cuidar dos varões. Só que nessa época que nós começamos a cuidar dos varões, tinha outros irmãos que tinham um cargo acima da gente, tinha evangelista, presbítero, e esses irmãos da igreja, que eu também não vou dizer o nome, não vou falar o nome, eles se levantaram contra mim e contra o outro diácono que nós cuidávamos dos varões. Era eu, o diácono Peterson, e a gente continuou orando a Deus, continuou buscando a Deus, continuamos fazendo o melhor, tentando fazer o melhor para Deus. E Deus, ele nos honrou, mas esses nos acusaram, nos caluniaram, falaram da gente, falaram do trabalho, falaram de tudo. E era um trabalho abençoado, que não cabia gente na igreja, né? Tinha que colocar a cadeira lá fora, eu lembro disso. Porque quando a gente está buscando a Deus, está orando, está entregando a Deus, Deus ele sempre vai entregar o melhor. Você quer vencer, você quer acabar com as barreiras, com a dificuldade, com a tempestade, coloca o seu joelho no chão. Aleluia. Ora a Deus, busca a Deus, você vai ver a resposta de Deus. É que muitas vezes a gente queremos a resposta de Deus para hoje, para agora. Nós queremos orar e quer que Deus já responda na mesma hora, mas não é assim. Você ora, entrega a Deus, pode ter certeza que na hora certa ele vai entrar. Amém. E o nome dele vai ser glorificado, porque assim foi com a gente. Nós continuamos orando, não falamos mal dele, não dizemos nada dele, continuamos orando pela vida deles, continuamos orando e Deus ele nos honrou. Tanto que no próximo culto dos varões que teve, Deus encheu a igreja que não cabia nem gente, teve que ficar a gente lá fora, parecia um congresso. Verdade. Mas tudo para a glória de Deus, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim foi a minha caminhada como diácono. E eu lembro que quando eu estava nessa caminhada de diácono, na empresa a qual eu trabalho hoje, a qual eu ainda estou lá, eu lembro que no começo teve uma situação a qual mudou a direção da empresa para uma outra pessoa administrar, e a mulher a qual administrou, ela começou a me perseguir, porque eu falei uma verdade que um perito me perguntou na época, e eu cheguei e falei para ele, me perguntou sobre uma pessoa que trabalhava lá, eu falei a verdade, e essa mulher ela começou a me perseguir. Ela pegou, foi até uma das filhas do dono,
falou que eu faltava, eu isso, eu aquilo, para poder me mandar embora. Mas ela mentia, né? Porque isso não estava acontecendo, né? Não. Foi calúnia mesmo. Porque ela queria me mandar embora de qualquer jeito. Certo. Aí na época eu lembro que tinha mudado também a chefia da empresa, da parte da manutenção. Aí entrou outro chefe, era um engenheiro chileno. Aí foi conversar com ele, aí ele chamou a gente no rádio e falou: ô Johnny, Gilvan, eu preciso falar com vocês. Onde vocês estão? Aí nós estávamos pintando uma torre lá da empresa, uma guarita. Aí ele foi até lá, chegou na gente e falou assim: ó, é o seguinte, eu preciso mandar um de vocês dois embora. A gente falou: você que sabe, você é o chefe, você que decide. Ele falou: não, mas não vai acontecer isso não. Falou que queriam que mandasse um de vocês dois embora. E eu bati o pé, falei que eu não quero, eu preciso dos dois. Já era Deus usando a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Aí essa mulher começou a me perseguir, queria mandar embora de qualquer jeito. Aí eu lembro que até uma vez eu tava pintando a parte de cima da empresa, que era um prédio, que era a parte de cima e a parte de baixo, hoje não existe mais. E eu tava pintando as partes da janela, e o outro rapaz tava pintando embaixo o corredor de baixo. Aí a filha do dono passou, me viu, aí foi até o RH. Quando ela voltou, ela parou perto de mim e ela falou assim: nossa, faz tempo que você tá aqui, né? Eu falei: sim, faz, mas eu não tô fazendo só esse serviço. Eu parei isso aqui, fui lá até o estacionamento, pintei o estacionamento todo e voltei pra cá. Porque a mulher já tinha inflamado ela para querer me mandar embora, de qualquer jeito. E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada com as minhas próprias mãos, eu não fiz nada do meu jeito. Eu falei: Deus, eu falei desse jeito com Deus, porque nesse momento, nessa época aí, eu estava em fervente oração, eu orava todo dia, eu falei: Deus, olha, aqui está nas tuas mãos, se for para mim continuar nessa empresa, eu vou continuar, se for para mim ser mandado embora, eu sei que aqui acabou o meu tempo, seja feita a tua vontade, não a minha. Amém. Eu sei que essa senhora a qual ela estava lá, ela foi mandada da empresa pelas portas do fundo, teve coragem nem de ir na hora de trabalho para poder buscar as coisas, teve que buscar depois do horário. Olha o poder de Deus. Deus trabalhou. E eu tô lá até hoje para a glória de Deus, e Deus tem me abençoado, Deus tem prosperado, e o nome do Senhor foi glorificado. Não pela vida dela, porque as pessoas muitas vezes elas deixam ser usadas pelo inimigo, mas é uma alma, não deixa de ser uma vida. Eu oro pela vida dela para que Deus abençoe e ela alcance os caminhos do Senhor, porque a gente não pode orar pelo mal das pessoas, porque a própria palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos clamar para que Deus venha abençoar a vida dele, e é assim que a gente tem que ser. E muitas outras coisas que eu passei na minha vida, a gente passa por prova, por dificuldade, por barreira, e essa foi uma barreira a qual eu passei dentro da empresa. E no meio da nossa trajetória a gente vai passando uma coisa, vai passando outra, e eu lembro que quando foi para mim ser ungido a presbítero, o pastor veio falar comigo, eu falei: pastor, eu não quero, eu não estou preparado. Você lembra? Lembro. Eu falei: pastor, eu não estou preparado para assumir esse ministério, porque é assim, eu vou dizer por mim, as pessoas acham que o de servir a Deus é você estar aqui, mas ela esquece que você tem que estar aqui, ó, joelho, você tem que estar embaixo. O cargo não quer dizer nada, o que a gente tem sobre a nossa vida não quer dizer nada, se Deus não estiver conosco. Não quer dizer que o cargo vai mudar a sua vida, mudar a sua história. Sabe que o cargo eclesiástico vai trazer na sua vida? Mais luta, mais prova, mais dificuldade, quanto mais barreira. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E se aí não estiver preparado, não aguenta a pressão, né, pastor? Porque as pessoas acham assim: ah, não, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Foi que nem a palavra que a gente ouviu do pastor Wesley. Será que Deus te chamou? Eita. Será que Deus ele te escolheu? Meu Deus. Será que Deus ele quer isso para sua vida? Porque muitas vezes a gente quer pegar as coisas com as nossas próprias mãos, aí depois você vai ver a grande prova que você pegou, e aí você chega no meio da trajetória, você não aguenta, e aí? Aí você vai falar: poxa Deus, mas eu estou fazendo a tua obra, estou fazendo o teu querer. Aí se Deus perguntar: mas eu não te chamei para isso. Porque cada um foi escolhido por um algo. Cada um, a própria palavra de Deus, ela nos diz que cada um foi dado um dom, cada um foi dado um algo sobre a vida, uns para pregar, outros para profetizar, e cada um foi dado um dom. Todos nós temos um dom, Deus escolheu cada um para um dom, mas muitas vezes a gente quer fazer algo que Deus não chamou a gente, muitas vezes. E eu lembro que eu fui ungido a presbítero, Deus abençoe, a gente
continua a nossa trajetória, continua pregando, continua fazendo a vontade de Deus. Aí lá na freia eu lembro que eu ia muitas vezes no monte, até muito lugar, e falavam pra mim: moço, você é pastor? Eu falei: não. Ela falou: se prepara. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Glória, aleluia. Porque a gente sabe do peso do chamado. E muitas vezes ia, mas aconteceu a mesma coisa quando o pastor veio me falar para me ser ungida pastor. Eu falei: pastor, eu não estou preparado, pastor. Eu já sei o peso, eu já sei como é que é, já sei como é que é a trajetória, eu já sei como é que é tudo isso. Mas quando é de Deus, aí aguenta o rojão. A gente né? aguenta esse rojão e... Pode acontecer o que for, a gente tá ali firme, de pé, chora nos cantos, né, pastor Johnny? Quantas lágrimas a gente derramou juntos, né? As pessoas não sabem quanto que é pesado o peso do chamado. Quantas lágrimas as pessoas às vezes veem a gente ali em cima do púlpito, vê pregando a palavra, vê enunciando o evangelho, mas não sabe qual foi o grande preço para poder estar ali. Que as pessoas acham que a gente servir a Deus é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Claro que não. É a gente chegar e tá ali, só pegar o microfone na mão, e não, só se apresentar, não é desse jeito. As coisas de Deus é com ordem, é com decência. Mas bem antes desse daí de eu ser ungido a pastor, eu tive uma grande perca na minha vida, né, que foi na minha caminhada, e foi algo a qual até hoje eu sinto muito, né, que na minha vida, que foi a perca da minha mãe, né. E assim, a mãezinha do Johnny, meu Deus do céu, sem palavras, eu também tive o privilégio, né, o prazer de conhecer. Ela fazia janta pra mim, gente, meu Deus, é triste, é emocionante, não tem como falar e não lembrar, né, porque é uma pessoa que, nossa, tratava a gente assim com muito amor, e foi muito difícil mesmo pro pastor Johnny. E assim, não só as lutas, né, tem percas que a gente passa, que se a gente não tiver firme na rocha, que é Jesus, a gente não aguenta o baque. E foi o que o pastor Johnny acabou de dizer aqui. Muitos só querem cargos para serem reconhecidos como tal. E nós, da igreja, do Ministério FAAD, porque o pastor Johnny também faz parte da nossa igreja, né? Nós não estamos ali atrás de títulos para mostrar o que somos ou para quê. Não, nós estamos ali para servir. E nós, em todas as nossas ministrações, se você tiver o privilégio, o prazer de estar vindo à nossa igreja qualquer dia, você vai perceber que todos que estão ali, pelo menos a gente orienta, né, pastor Johnny, para que estejam nessa visão. Até porque, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier buscar a noiva, que é a igreja, Ele vai buscar, e todos nós não vamos ser chamados por pastor, bispo, apóstolo, não, nós vamos ser chamados por um nome que ainda vai ser trocado, não é assim, pastor Johnny? Então lá não vai ter isso, não vai ter essa diferença, sabe? E muitos estão se perdendo por conta disso. Nós temos que se preocupar com vidas, com almas que estão nesse momento que nós estamos falando aqui. Tem vidas se prostituindo, tem vidas se drogando, tem vidas desesperadas querendo tirar a própria vida porque já não aguenta mais a luta. Enquanto muitos estão querendo se autopromover, nós estamos preocupados em resgatar quem está no lamaçal do pecado. Por isso que eu não canso de dizer. Aí tem pessoas, pastor Johnny, que nos assistem e falam assim: nossa, mas a maioria das pessoas que ela traz para poder contar a história de superação é da igreja da onde ela, né, congrega, da onde ela dirige. Mas eu trago por quê? Para vocês verem que nós somos diferentes. E eu ainda faço convite, pastor Johnny, por quê? Porque muitos na telinha, por detrás, assim, por detrás da filmagem, ou não por detrás, na frente, se mostra ser uma pessoa. Sim. E por trás, a gente percebe que são outras pessoas. E nós não, eu faço convite. Então você que está aí do outro lado, que está procurando um lugar para poder, sabe, aprender um pouquinho mais de Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo na vida, gente. É o que o pastor Johnny falou no início aqui do testemunho dele. Não é carro, não é dinheiro, não é
não é essas coisas que vai preencher a nossa alma e o nosso coração. O que preenche é o amor que nós sentimos por Jesus, porque nós fazemos tudo com amor. Então pode faltar carro, pode faltar dinheiro, pode faltar emprego. Olha o que o pastor Johnny acabou de dizer sobre a perseguição que ele passou no emprego. Ele estava com medo? Todos nós ficamos, porque somos humanos, né, pastor Johnny? Mas ele estava entregando na mão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe o que é bom para mim, o Senhor sabe o que é bom para você, o Senhor sabe o que é bom para ele. Quando nós entregamos na mão do Senhor, aí a gente tem que descansar. Por quê? Porque os planos e os sonhos de Deus para nossas vidas sempre serão maiores e melhores do que os nossos, né? E aí ele passou essa perseguição, passou por esse momento triste de ter perdido a mãezinha dele, mas ele tinha amigos verdadeiros do lado dele, e é muito bom que você tenha pessoas de verdade do seu lado, porque quando acontece esse tipo de coisa, se você também não tem uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus para poder te dar um conselho, você acaba se perdendo, não é, pastor? Isso é verdade. E nesse momento aí que eu acabei perdendo minha mãe, eu lembro até hoje que eu tava trabalhando na empresa, aí ela foi pro médico, aí eu fui até o hospital para poder estar vendo ela, mas sabe quando você entra dentro do hospital e você vai lá visitar a pessoa, mas você tem aquele sentimento, por a gente ser cristão, ser servo de Deus, a gente tem um sentimento que é a última vez. Eu tive aquele sentimento que era a última vez que eu tava vendo minha mãe. Deus avisa, né, pastor? Como eu não quisesse sair de lá do hospital, mas eu tinha aquele sentimento que era a última vez. E quando fui trabalhar no outro dia, você fica com a cabeça preocupada, eu orando por ela, entregando pela vida dela, e a gente recebeu a ligação, eu fui até o hospital, e chegando lá, mandou chamar todos os filhos, e chegou lá, infelizmente falou que ela tinha falecido, e eu lembro até hoje que a gente foi lá até onde ela estava, que eles tentaram reanimar ela por 3 vezes, ela voltou 3 vezes. Ela teve o quê? Ela teve parada cardíaca? 3 paradas cardíacas. Mas veio de que isso? Ela já tinha alguma Ela tinha problema já no coração, ela tinha asma também, ela tinha uns problemas de saúde. Aí acabou, aí eu lembro até hoje que tava lá os aparelhos de procedimento de fazer respirar artificialmente, e eu lembro que eu cheguei perto onde ela estava, e eu, como servo de Deus, eu falei: poxa Deus, eu já vi o Senhor ressuscitar tantas pessoas, e já vi o Senhor fazer tantas pessoas voltar à vida, e nessa hora eu me senti um nada. Eu falei: Deus, eu não sou nada. Quem eu sou na sua presença? Minha mãe está aqui, acabou tudo, já foi, e eu já vi o Senhor orar, o Senhor fazer ressuscitar, e eu não poder fazer nada ali naquele momento, porque muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma, do nosso jeito, mas muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, não entende o tempo de Deus, a gente não aceita a perca, não aceita aquele momento, mas isso foi um momento triste que eu passei na minha vida, mas como falei, eu tinha Jesus, tinha amigos, e todos os amigos me abraçaram. Eu passei a situação, não foi fácil, e eu sendo o filho mais novo, e as minhas irmãs sendo mais velhas do que eu tive que resolver tudo, eu tive que ser forte nesse momento, que eu tive que ir em um lugar e em outro, resolver tudo para poder a minha mãe ser sepultada, e nesse momento foi difícil para mim fazer tudo isso, eu sendo mais novo, mas eu tive que buscar a força da onde eu não tinha para poder fazer tudo isso. Mas o que eu aprendo em tudo isso daí, que eu perdi a minha mãe, que hoje eu não tenho, que muitas vezes você tem a oportunidade de ter a sua mãe do seu lado, você muitas vezes tem a sua mãe para poder abraçar, para poder conversar, para poder, muitas vezes você não dá valor para sua mãe, você não dá tudo aquilo que ela merece, você não aproveita a oportunidade que você está tendo com a sua mãe. Eu queria ter minha mãe para poder abraçar, eu queria minha mãe para poder conversar, eu queria que minha mãe estivesse perto de mim, mas muitas vezes você tem essa oportunidade e muitas vezes desperdiça ela. Amanhã pode ser tarde, amanhã pode acontecer, que aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Aí você vai olhar e você vai querer fazer alguma coisa, aí não adianta mais, acabou tudo. Faça para sua mãe hoje, faça para sua mãe hoje o que você pode fazer, o que você puder fazer por ela, faça hoje. Porque se amanhã ela partir, você não vai poder fazer mais nada. Ame a sua mãe, cuide da sua mãe, abrace a sua mãe, beije a sua mãe, queira estar com a sua mãe, cuide dela.
porque amanhã você pode não ter ela. Aí você vai lembrar de um dia, de uma live, de um pastor chamado Pastor Johnny, a qual falou para você que queria ter a mãe dele. Porque eu queria ter minha mãe perto de mim. Você acha que eu não queria ter minha mãe quando eu fugi da pastor? O momento mais importante da vida dele, né? E ela admirava muito ele. Nossa, era um amor tão lindo. E assim, não foi fácil, principalmente porque na época era só o senhor evangélico, né, pastor Johnny? As suas irmãs não eram, né? Na verdade, elas nem são, né? As minhas irmãs, elas já foram na igreja já, mas hoje elas não estão mais no caminho do Senhor. E naquele momento era só o Senhor mesmo, né? Já era Deus te preparando para ser pastor, primeiramente da tua casa, né? Já para abraçar, cuidar, é o que ele falou, buscando força de onde não tinha. Sim. Mas a nossa força, ela vem sempre virada à mão do Senhor Jesus. E Deus, só Deus para dar força mesmo, porque a gente às vezes passa pelos momentos que a gente acaba não entendendo, a gente passa por situações a qual a gente não entende, mas é Deus que vai nos capacitando, Deus ele vai nos direcionando, né? Porque se nós formos querer levar o que é das nossas próprias forças, a gente não consegue. Se não for Deus acima de tudo, nada nós somos. E tudo isso que eu aprendi na minha vida, tudo isso que eu aprendi até hoje, é que nós devemos amar aqueles que estão próximo da gente. Nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, porque a gente não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que espera para a gente amanhã. A palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que o homem nasce, mas ele já nasce com um tempo determinado para ele morrer. Ele já nasce com a data, com o dia, com o mês, com o ano, com a hora, já tem tudo marcado. Nós nascemos com uma data marcada, nós não sabemos a data, mas Deus já marcou. Deus. Todos nós temos uma data marcada da nossa estadia nesta terra, porque aqui nós só estamos de passagem. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer, se nós formos como uma árvore plantada, junto ao ribeiro, mesmo que nós chegamos, muitas vezes você pode ter chegado aqui nessa podcast aqui para poder escutar, ouvir a palavra de Deus, ouvir o meu testemunho, você pode ter chegado aqui, pode estar arrebentado, cortado, destruído, magoado, só que a palavra do Senhor ela é bem clara em dizer que a planta ao cheiro das águas, ela revive, ela revigora. E Deus, ele quer revigorar a sua força. Deus, ele quer te renovar. Deus, ele quer fazer algo novo sobre a sua vida. Muitas vezes nós temos que fazer que nem essa planta, se achegar aos pés do Senhor. Procure a Deus enquanto é tempo. Procure estar nos caminhos do Senhor enquanto a oportunidade. Porque depois que fechar os olhos, segue-se o juízo. Mas quando você tem a oportunidade de buscar, vai aos pés do Senhor. Busca a palavra do Senhor, busca estar nos pés do Senhor, busca estar na presença de Deus, porque eu creio que Deus ele tem grandes coisas para a sua história. Se eu for olhar na minha trajetória até hoje, que eu cheguei até aqui, nada eu ainda sou, porque como Paulo fala, ele fala, que quando falavam ele apóstolo, ele falou, não sou apóstolo, eu sou Paulo, servo de Cristo. Aleluia. Nós estamos todos servos. Verdade. O nosso cargo não vai levar a gente para o céu, vai levar você para o céu, sua obediência, tudo aquilo que você servir a Deus com autoridade, tudo aquilo que você servir e entregar a Deus, é isso que vai te levar a obediência à palavra do Senhor, a obediência a fazer as coisas certas, a evitar as coisas erradas, se desviar do mal, isso que vai te levar aos caminhos do Senhor. O nosso cargo eclesiástico, a qual temos hoje, nos diz melhor do que você, não nos diz que nós somos melhores, que nós estamos acima de você, não. Isso é um cargo a qual Deus colocou sobre as nossas vidas, mas não quer dizer nada. Nós somos servos que nem vocês. Nós somos servos de Deus igualmente. Porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer que quando nós sermos julgados, não vai ser julgado por isso, por aquilo, por cargo. Vai ser julgado todos igual. E quanto você tem tempo de buscar a palavra do Senhor, quanto você tem tempo de retornar aos caminhos do Senhor, retorne. Porque Deus ele tem uma grande história para a sua vida. Deus ele quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Se eu me visse lá atrás, a palavra do Senhor fala que nós não devemos nos lembrar do passado, porque do passado, se esquecer do passado, que ele jogou no mar do esquecimento, mas nós temos que lembrar para a gente não retornar para lá, nós não lembrar, ter lembranças daquele passado, que é passado a qual nós passamos coisas e para que nós não venhamos errar no futuro, para que nós continuemos a trajetória com Deus.
Porque se eu olhasse para mim lá atrás, quem diria que eu ia ser um pregador da palavra de Deus? Quem diria que eu ia estar na presença de Deus? Quem diria que eu ia ser um servo de Deus? Quem diria que eu ia estar ministrando a palavra? Eu nunca pensei em estar ministrando a palavra de Deus. E muitas vezes você olha para dentro de você e você pode olhar assim, mas eu não tenho um dom, eu não tenho. Mas quem diz que vem de você, se a própria palavra de Deus fala que a fé a qual tem dentro de nós não vem de nós mesmos, se ela não vem de Deus. É Deus que coloca a fé no meu e no seu coração, e Ele que nos usa, Ele que nos capacita, e Ele que vai nos usar quando Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque muitas vezes, missionário, as pessoas elas acham o seguinte, elas acham que elas só tem Deus, ou as pessoas só têm algo de Deus quando ela fala em línguas, quando ela profetiza, quando ela faz isso, quando ela faz aquilo. Mas aí a palavra do Senhor não é bem clara em dizer que uns vão profetizar, outros vão pregar, outros vão fazer isso, outros vão fazer aquilo, cada um tem um dom. E se o seu dom é pregar, Deus vai te levar ao dom da pregação. Se o seu dom é profetizar, Deus ele vai te usar para profetizar. Se o seu dom é fazer coisas para Deus, cuidar da casa de Deus, zelar da casa de Deus, alguma coisa Deus ele vai te direcionar. Mas não é porque você não fala em línguas, não quer dizer que Deus te usa. Não quer dizer que Deus ele não usa a sua vida, não quer dizer que Deus ele não pode te usar para poder ministrar algo sobre a vida das pessoas. Não, Deus ele usa. Mas muitas vezes nós que não escutamos a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor ela é bem clara, a voz do Senhor ela fala em baixa frequência. Que é isso, muitas vezes você está ali e Deus ele fala com você e você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é loucura. Já aconteceu comigo lá dentro da empresa. Entrou um jovem lá para poder trabalhar lá. Eu vi aquele rapaz lá, triste no canto. Falei, meu Deus. Eu lá pintando a peça lá. Meu Deus, vai lá falar com ele. Falei, para de loucura, você tá doido, você tá maluco, deixa eu pintar. Vai lá falar com ele. E eu lá, insistindo em não falar. Quando eu fui lá, conversei com ele. Abracei ele, conversei com ele, perguntei o que estava acontecendo. E ele falou. E hoje ele está lá uma vez na empresa, não por causa de mim, mas porque muitas vezes as pessoas precisam ser abraçadas. Verdade. Muitas vezes as pessoas estão passando por algo que ela precisa de coisas simples. E muitas vezes a gente está do lado das pessoas e nós não percebemos que as pessoas estão precisando de coisas simples na presença de Deus. E esse jovem ele só precisava de abraçar, só precisava conversar. E hoje ele está lá. E no outro dia, quando ele chegou, ele me agradeceu, porque ele estava passando pelo momento, ele queria sair da empresa, ele queria se desligar, ele não queria ficar mais lá. E as pessoas passam assim, e é uma pessoa a qual já foi servo de Deus. Olhei. Se desviou dos caminhos, hoje não está mais na presença de Deus. Mas pela misericórdia, Deus usou a minha vida para poder falar com ele. Muitas vezes Deus fala assim, vai lá abraçar alguém, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo, e nós acabamos nos retraindo e não indo fazer a vontade de Deus, não indo fazer o que Deus ele nos direciona. Muitas vezes a gente não quer fazer o querer de Deus, a vontade de Deus. Deus manda a gente ir, mas a gente insiste em não fazer. Aí é um aperto no coração e Deus começa a apertar e você vê que é de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Não é desse jeito, e é tão gratificante, né? Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente faz e a pessoa recebe. O que nós mais temos nos dias de hoje são pessoas que estão nessas condições, Pastor Johnny, verdade, precisando de um abraço. As pessoas estão sendo machucadas. Sim. Hoje, em muitas igrejas, nós fomos machucados, né? Sim. Nós fomos muito machucados lá atrás. Mas nós pegamos tudo isso, colocamos numa caixinha e aprendemos com o Senhor que aquilo que fizeram com a gente não é pra gente fazer com o próximo, não. Se doeu na gente, é porque vai doer, então também faça a diferença. Então a gente aprendeu da pior maneira possível, para que quando o Senhor entregasse algo nas nossas mãos, nós fizéssemos diferente de tudo aquilo, porque nós sabemos o quanto dói. Quem foi humilhado sabe o quanto uma humilhação machuca, né? Quem tomou um tapa sabe o quanto dói. E é complicado, mas assim, você que tá aí do outro lado, se você estiver passando por alguma situação como essa, eu convido você, homem, você mulher, você jovem, você criança, a vir ter um encontro com Jesus na nossa igreja. Ah, você quer dizer que é só na igreja de vocês que tem Jesus? Não. Existem muitos lugares que tem Jesus, mas existem muitos lugares que falta Jesus. Não é, Pastor Johnny? Verdade, tem lugar que a gente entra que a gente não consegue mais nem ficar lá.
É como se fosse uma casa de show. E a gente, esse tipo de pessoas que estão passando por depressão, que estão passando... Nesse momento, pastor Johnny, tem pessoas velando famílias. Para vocês terem uma ideia, a gente veio para cá e a gente recebeu uma notícia de um amigo muito importante na nossa vida que acabou de perder a mãe. Olha que coisa interessante, o pastor Johnny falando para você priorizar e valorizar a sua mãe, o seu pai. A Bíblia nos ensina que o filho que honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra. Verdade. E agora a gente veio para cá, nesse momento existe uma família chorando pela falta de uma mãe. E o pastor Johnny perdeu a mãe, ele sabe a dor da perda, ele sabe o quanto machuca e o quanto dói. Eu tenho a minha mãe para a glória de Deus e eu tento valorizar ela o quanto eu posso, mas eu também não tenho meu pai e isso me faz muita falta. Então você está vendo aqui duas pessoas que têm perdas muito importantes na vida, mas que não foi o suficiente para nós nos desviarmos, porque existem pessoas que quando perde alguém acham que Deus é o culpado. Sim. Né, pastor Johnny? Verdade. E na verdade o Senhor não é culpado, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que é bom para você, e às vezes Ele recolhe as pessoas para si, porque sabe o quanto está sendo difícil para viver aqui na terra. E a mãezinha do Johnny era uma pessoa fantástica, mas a bichinha era sofrida, né, pastor Johnny? Pá, era complicado. Então, assim, a gente não pode julgar, a gente não pode colocar a culpa no Senhor, até porque não é o desejo do Senhor, né, que as pessoas se vão. Não, o desejo do Senhor é que nós venhamos viver e viver em abundância, só que por conta do pecado, né, a gente acaba tendo que passar. Mas haverá um dia em que não terá mais choro, não terá mais dor. Verdade. Essa aflição, esse sofrimento vai ser cessado. Só que para isso nós temos que estar preparados para poder viver o melhor de Deus. Então, se você quer viver o melhor de Deus, esteja conosco em algum dos nossos cultos. Nós estamos localizados na Rua Meira, número 828, no bairro do Jardim Presidente Dutra. Temos culto de terça-feira, às 15 horas da tarde, que é a tarde do infinitamente mais. Por que infinitamente mais? Porque nós queremos infinitamente mais de Deus. Quanto mais você tem de Deus, mais você se desprende das coisas desse mundo, mais você se desprende das coisas dessa terra, mais você se liga com o nosso Pai Celestial e mais você está preparado para a grande vinda dele, para viver o melhor sobre a face da terra. Temos culto nas quartas-feiras às 19h30, temos cultos aos domingos às 9h30 da manhã e as três últimas sextas-feiras do mês, né? Na segunda sexta, culto com os varões às 19h30, na terceira sexta, culto com o pastor. Nós não pode deixar de falar isso aqui não, é novidade. Culto com jovens, pra glória. É o primeiro, pastor, de 8 anos. Glória de Deus, hein? Depois de 8 anos de existência do nosso ministério, nós vamos ter o primeiro culto com os jovens. Se você é jovem e está nos assistindo agora, não perca a oportunidade de estar com a gente nessa sexta-feira agora, 19h30, Rua Meira, 828, no bairro do Jardim Presidente Dutra. E esteja conosco que vai ser o primeiro depois de 8 anos e tem muita coisa boa vindo por aí. Na última sexta-feira, culto com as varoas de guerra. Você que é mulher, que quer trabalhar para Jesus, que quer sentir a presença de Jesus, esteja conosco, não pode ficar de fora, em nome de Jesus, porque a gente dá lugar. Lá no nosso ministério a gente dá lugar para força, não dá, pastor? A gente dá lugar para Deus. Lá ninguém fica parado, não. A gente, assim, a gente grita mesmo, a gente é legal, a gente se entrega na presença do Senhor. Porque tem gente que acha que vira crente e fica bobo, né, pastor Johnny? Fica bobo, fica crente ruim, e a gente se diverte, né? Porque a gente é crente, que a gente não é feliz, não é verdade? Verdade. A gente se alegra na presença de Deus. Como é que tá aí? Temos mais tempo, Isabela, para contar outras histórias ou não? Porque a Isabela, ela fica ali do outro lado só anunciando, falta isso, falta aquilo, né? Mas como a gente está caminhando aí para o final, eu queria, pastor Johnny, que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, uma mensagem assim do céu. O senhor passou por perseguição, mas venceu.
O Senhor passou por uma perda muito difícil, mas venceu. O Senhor passou também por um momento assim frágil, aonde foi dito para o Senhor e para a tua esposa que não poderia mais ter filhos, mas Deus deu vitória e teve. Então assim, vários momentos difíceis, mas o Senhor venceu todos eles porque estava no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é quem nos fortalece. Talvez nesse momento agora, pastor Johnny, tem alguém do outro lado que está passando pelas mesmas coisas que o Senhor. Talvez está sendo afrontado dentro do trabalho. Talvez acabou de perder a mãe, assim como o nosso amigo, né? Talvez também é uma esposa que precisa de uma palavra de um marido para poder revigorar as forças, porque perder um filho não é fácil. O que o Senhor tem para falar para essas pessoas, pastor Johnny? Então, meus irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é que sempre a gente vai estar num momento de dificuldade, né? A gente vai passar por momentos de aflições, a gente vai passar por momentos de dificuldades da nossa vida. Eu passei momentos de dificuldade até começar a minha caminhada, até começar a trabalhar, e a gente passa por isso. A gente vai passar por momentos de tristeza, vai passar por momentos de perca, vai passar por momentos de você ser perseguido, de você ser afrontado, de você passar por muitas coisas, tempestades na sua vida, porque o crente, ele não tá livre de passar por isso. Ele vai passar por luta, por prova, por dificuldade, por perseguição, por afronta, por muitas coisas, mas saiba que quando a gente tem Cristo, quando a gente tem Jesus, pode vir a luta, pode vir a prova, pode vir a dificuldade, pode vir a barreira, pode vir o que for. Se você está firmado em Cristo, pode vir tudo, mas saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque quando você está em Cristo, você é mais do que vencedor. E quando você está firmado nele, como a palavra dele mesmo fala, quando nós estamos firmados nele, nós estamos firmados na rocha. E quando você está firmado na rocha é porque você está com seus pés em terra firme. Você está em terra boa. Você está firmado naquele que tudo pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Se você veio aqui até esta noite para poder assistir essa podcast, saiba que Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer mudar a sua história. Deus, ele quer mudar a sua trajetória. Deus, ele quer te fazer novo. Deus quer te renovar. Deus quer te transformar. Deus quer te capacitar. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. Mas para isso, o que exige? Você tem que começar a dar o primeiro passo. Olha aí. Você tem que começar a caminhar, dar o primeiro passo. Muitas vezes você pode ser o único da sua casa. Você pode ser o único que está caminhando, mas é você que Deus quer usar para poder alcançar os outros. Depende de você, mas muitas vezes você em barreira por causa dos outros e não quer fazer. Faça você primeiro, que você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua história. Porque a gente devemos perca. Falaram que minha esposa não iria mais gerar. Meu filho está lá, vai fazer 8 anos para a glória de Deus. Lindo, lindo, lindo. Tive a perca da minha mãe, mas Deus sabe de todas as coisas. Passei por perseguições, passei por calúnias, mas eu me mantenho firme em Cristo. Venceu. Quando você coloca no joelho, pode crer que você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oh, glória, amém. Aleluia. Essa é a mensagem do nosso pastor para a tua vida. Não perca a esperança, não perca a fé. Continue firme. Usa a ferramenta certa. Muitos acabam ficando no meio da caminhada, desistindo, se perdendo, porque usa a ferramenta errada, pastor Johnny. Quer vencer na força do próprio braço. Aí quer afrontar, quer debater. Temos que mostrar que somos diferentes. Então, em nome de Jesus, leva isso para a tua vida. É perseguição, é luta, é perda. Não tem nada que o Senhor não possa resolver. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Coloca no joelho, porque a oração é a chave da vitória. Então, faça você a tua parte e o impossível entregue nas mãos do Senhor, porque o que for bom para você, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém? E talvez você que está aí do outro lado pode estar questionando por que eu tô com essa camisa. E eu falei que ia falar, né, pastor Johnny? Ó, nós vamos sair daqui, eu e o pastor Johnny, juntamente com a minha filha que está ali na mídia, e vamos para o ponto manancial. O que é o ponto manancial? É um ponto de espetinho de churrasco, tá bom? A gente tá finalizando aqui. Se quiser encontrar a mim ou o pastor Johnny ou a Isabela, que é da mídia, quiser conhecê-la, vai também para esse ponto manancial, que está localizado ali na rua Vitória da Conquista, número 247, também no bairro do Jardim Presidente Dutra. É uma casa verde, mas os funcionários estão
tudo de rosa. Não tem como errar. Já tá aberto, vamos estar ali até as 23 horas. É espetinho de carne de qualidade. Pastor Johnny já comeu lá, né? Sim. É bom, Pastor Johnny? Bom, vai até lá que você vai receber, você vai... Vale a pena? É espetinho de carne, asinha de aquelas tulipinha, tem linguiça, tem misto. Não perca. Vamos lá, a gente alimentou o nosso espírito agora chegou a hora de alimentar a carne. Vamos dar lugar, Pastor Johnny? Nós estamos indo pra lá. Quer ir? Tá aberto e vai ficar aberto até as 23 horas. Rua Vitória da Conquista, número 247. Então, isso aqui hoje foi proposital, porque eu vou estar ali para atender você com todo amor, com todo carinho, com aquilo que você merece, tá bom? E você que gostou, não desligue, né? Curta, compartilha, segue e fique por dentro de tudo. Segunda-feira temos mais podcast, mais uma história de fé e superação para tua vida. Não se esqueça, segunda-feira, às 20 horas, temos um encontro marcado aqui no nosso podcast Superação. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.